paz, Senhor, irmãos. A palavra de Deus diz assim, em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Sempre que falamos do deserto, nós vemos ele como um processo que ele é como se fosse uma jornada, né? Ele tem um tempo e um percurso a ser percorrido e é obrigatório a gente passar por essas etapas, pelas fases do deserto. E é claro que cada deserto ele é muito particular, ele tem as suas individualidades, né, como a gente sempre comenta. Mas assim, eu vou falar o que eu tive de ideia assim que eu entrei no deserto. E aqui eu vou pegar, por exemplo, essa questão do texto que nós lemos acerca das corridas, né? Eu corri um pouquinho quando adolescente, eu corria, né? Eu corria em estádio, participava de campeonatos e eu sei como que funciona um pouquinho essa questão de corrida. Basicamente é assim, existem corridas que são corridas longas, corridas de distância, e elas requerem resistência, elas requerem um tipo de preparo muito específico. E essas corridas é como uma maratona, né? A maratona é o exemplo dessas corridas mais longas, essas corridas de resistência. Outras corridas são mais de velocidade, como, por exemplo, os 100 metros. Né? Você tem 100 metros, você sai correndo da largada e tem que chegar... quem chegar primeiro ali nos 100 metros ganha. É uma distância curta, então requer velocidade e um preparo específico para isso. Diferente da maratona, que é mais voltado para resistência e não tanto para explosão física, né? A maratona são 42 quilômetros, mais ou menos. E quando Paulo ele pega o exemplo de uma corrida, ele diz assim, olha, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Isso é o que acontece até os dias de hoje. Só um vence a corrida. Todo mundo corre, mas um só vence a corrida. E aí Paulo encerra dizendo, correi de tal maneira que o alcanceis. De tal maneira, ou seja, a forma de correr, o preparo para a corrida. Então, para alcançar, tem que correr de tal maneira. A gente vai, daqui a pouco, falar um pouquinho sobre esse tal maneira. Mas o ponto aqui é o seguinte. No início do deserto, eu pensava que o meu deserto era uma corrida curta, de velocidade. Eu achava que eram os 100 metros, né? 100 metros rasos. Que eu ia correr, fazer de tudo, né? Ali jejuar, madrugar, fazer tudo que estava ao meu alcance, né? De fazer diante do Senhor. E que em poucos meses meu deserto acabaria, meu casamento seria restaurado, minha família seria restaurada. Então eu fiz, eu orei, eu busquei, eu paguei os preços no Senhor, nada de loucura, mas eu fiz aquilo que o Senhor estava falando comigo que era para ser feito, eu fiz. Só que Deus ele disse para eu fazer algo, mas ele não me disse que ia dar no tempo que eu queria. Então, em determinado momento, eu cansei. Porque eu tinha uma percepção, eu tinha uma imagem de que o meu deserto, né, eu tinha uma visão de que o meu deserto era uma corrida curta. Só que eu fui descobrindo que o meu deserto era uma maratona, era uma corrida longa. Então, muda totalmente. O foco muda. A forma de agir, a forma de eu buscar, de eu me preparar, a forma de eu pensar muda completamente. Se os irmãos for comparar aqui, eu sei que ninguém é especialista nisso, nem eu sou, mas coloca lado a lado, um corredor de maratona e um corredor de curta distância. Eu vou pegar aqui um que é conhecido de curta distância, o mais conhecido do mundo, o Usain Bolt, né, que é aquele jamaicano. Ele é magro, mas só que ele tem uma massa muscular, né? Ele tem um corpo forte, você vê que ele tem uma explosão quando ele corre, assim, aquela coisa toda de alguém que tem que ter esse perfil para curta distância. Agora você pega um fundista, alguém que corre maratona, normalmente são magrinhos, né? Bem magro mesmo, né? Normalmente são até do Quênia, aquele pessoal do Quênia, né? Que já tem esse perfil, pessoas magras com pouca massa muscular, porque eles têm uma resistência maior. Então, se você inverter, se você pegar ele e colocar ele na de velocidade, ele não vai ganhar nunca. E se você pegar o Usain Bolt e colocar ele na de distância, longa distância como uma maratona, ele também não vai ganhar. Então, muda o preparo, muda a concepção inteira do deserto. Quando você vê que o seu deserto ele não é um tiro curto, né? Ele é uma coisa um pouco mais prolongada. Ou o contrário, quando você vê que não é prolongado,
Então são concepções diferentes de deserto. E aqui, irmãos, eu não estou dizendo que o teu deserto vai ser longo, que o teu deserto vai ser curto. Não, isso aí, eu acho que essa experiência, né, ela vai ser concedida, ela vai ser alcançada à medida que você for vivendo o deserto. Isso não tem jeito. Não dá para você parar aqui e falar: Deus, olha só, colocar o Senhor contra a parede, meu deserto é longo, é uma maratona, meu deserto é uma corrida de 100 metros. Não dá. Você vai vivendo o deserto e você vai aprendendo a se adequar ou a agir dentro daquilo que tu vai percebendo. Correr de tal maneira que o alcanceis. A questão é alcançar o galardão, alcançar a recompensa, alcançar a vitória. Então, para a gente alcançar a vitória, é claro que o preparo, é claro que o processo, o meio, o início, eles são importantes. Vou dar um outro exemplo aqui. Quando você está, quem tem moto sabe disso, quando você está numa curva muito fechada, o recomendado, né, e é o que tem que ser feito, é você olhar para o final da curva, porque você consegue ter o parâmetro para poder você fazer aquela curva da forma correta e não se perder na curva e acabar se estrambelhando todo. Então é isso. Só que você tem que ter uma postura corporal dentro dessa questão da curva, né? Você tem que ter uma postura corporal, a moto tem que ter uma posição, tem toda uma técnica. Então é assim, quando você começa a entender de Deus como está se dando o teu deserto, você começa a se posicionar dessa forma. Então, assim, busque alcançar do Senhor isso, mas sobretudo busque se preparar. Não adianta ser inconstante. Não adianta. De qualquer jeito, o preparo ele é necessário. Paulo fala isso aqui no texto. Ele diz assim no versículo 26, pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Ou seja, não de qualquer forma, não despreparado, não de qualquer jeito. Aí ele diz, antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão. Então aqui, ó, renúncia. É uma renúncia muito grande. Eu estava vendo um documentário da BBC sobre esses corredores. E aí ela fez justamente isso. Ela acompanhou um corredor de maratona e o Usain Bolt. E eu me lembro do Usain Bolt que nas vésperas das Olimpíadas, ele chorava por conta de que ele estava sentindo muitas dores. Ele estava esgotado fisicamente. E ele no treinamento ali já para viajar, né, de viagem para as Olimpíadas de Londres, no caso, foi essa Olimpíada. Ele chorava, sentindo dores, fortes dores, e devido à intensidade do treinamento. Então, é isso. Ó. Olha o que Paulo está dizendo. Antes eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão. O que ele queria fazer, o que a carne dele quer fazer, ele estava subjugando a carne dele. A servidão em Cristo. Irmãos, o que nós queremos fazer? Vamos ser sinceros aqui, né? Dá vontade de pular fora, dá vontade de arrumar um namorado, de arrumar uma namorada, de dar o troco, de pagar na mesma moeda, de quebrar o pau da barraca, né? De jogar tudo no ventilador, essas coisas todas. Não dá vontade? Quando passa essa vontade, né, de explodir, aí vem o período da estabilidade, mas lá na frente tem uma hora que dá vontade de desistir, porque vem o cansaço, né? Vem aquela sensação de que nada acontece. Aí tem hora que a gente já não quer mais ouvir as palavras que o Senhor está nos dando, que a gente fala assim, Senhor, tudo bem, eu estou ouvindo as palavras, mas eu quero que aconteça. Eu estava até comentando com uma amiga do deserto, né? Eu estava falando com ela que o Senhor sempre me dá um texto, ela me mostrou um texto que o Senhor deu para ela, e eu falei para ela, o Senhor também sempre me dá textos dizendo assim, naquele dia, diz o Senhor, dias virão em que eu restaurarei a sorte do meu povo, naquele dia o meu povo não andará mais em pecado. Eu falei para ela assim, poxa, até entendo que tem um tempo, né? Mas que dia é esse, meu Deus? Que não vem? Dias virão, naquele dia, que dia é esse? Eu quero que esse dia venha logo, porque tem hora que cansa. Tem uma hora que cansa, tem uma hora que não é fácil não. Mas a gente tem que subjugar o nosso corpo e reduzi-lo à servidão, porque senão a gente não aguenta, né? Senão a gente não aguenta. É melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Então é sempre olhar para o final da curva, olhar para a recompensa. Porque se a gente for olhar agora no processo, né, a gente desanima, irmãos. A gente desanima, porque às vezes o progresso ele não é tão grande. Às vezes o progresso parece que as coisas não estão acontecendo da maneira que a gente quer. Isso é uma realidade no deserto. Parece que as coisas não acontecem, porque Deus ele contraria a lógica, ele não precisa seguir o script, a lógica nossa. Às vezes a gente pensa assim, estou orando, estou jejuando, estou madrugando, já era para estar nesse nível, né?
as coisas já acontecendo, quase restaurando, mas Deus não trabalha assim. Deus trabalha totalmente diferente, de uma maneira totalmente diferente. Não tem como a gente pensar que as coisas vão acontecer na nossa agenda, é na agenda dele. Então pense assim, se o teu deserto, Alan, mas eu não sei se o meu deserto é curto ou é longo. Olha, se prepare para o tiro de canhão, tá? O que você quer dizer com isso? E aí, se vir um tiro de semente de feijão, tá no lucro. O que você quer dizer com isso? Se prepare para o pior. Você está agorando a gente então aqui que está no deserto, que entrou agora, porque você já está 2 anos no deserto. Não estou agorando ninguém. A minha torcida é que você saia o quanto antes. Se você sair com 1 mês, com 1 semana, que bênção. Porque quem estabelece esse tempo é Deus, não sou eu, não é você. É o Senhor quem sabe o quanto que cada um tem que ficar no forno. O quanto que cada um tem que passar, o tempo que tem que passar na prova. Esse tempo ele muda de acordo com cada um. Mas assim, o que eu estou dizendo é, se você se pensar, quando se condicionar a buscar do Senhor, sem ficar estabelecendo para ontem a restauração, ou seja, querendo sair para ontem do deserto, o tempo vai passando, você vai sofrer menos com essa questão do tempo. E você não vai ver o tempo como um vilão, mas como um aliado. Eu demorei a entender isso. Hoje, realmente, eu não tenho mais aquela pressa dos 100 metros rasos que eu tinha. Hoje eu estou que nem um maratonista. O maratonista, a grande questão dele é como eu vou chegar no fim da minha corrida? Em que condições eu vou chegar? Vou chegar exausto, sem condições de... Porque no final ele tem que dar um sprint. Eu não sei se vocês já viram aí, tem a prova de São Paulo, a prova de São Silvestre, né, final do ano. No final ali, ele tem que dar um sprint, ou seja, ele tem que dar um gás, uma corridinha, porque sempre vem alguém ali junto e tal, para vencer tem que dar... Então a pergunta que ele se faz é essa, como que eu vou chegar lá no final? Eu vou chegar? Será que eu vou chegar? Ou vou desistir antes? Será que eu vou chegar moído, que eu não vou conseguir dar o sprint final lá, para poder cruzar a linha de chegada, ou vou chegar bem? Então é isso, se prepare para isso, né? E se o Senhor restaurar o seu casamento com 1 semana de deserto, 1 mês de deserto, 5 meses, 6 meses, 1 ano, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, tá? Mas o tempo de Deus, a gente pode até se contrariar, ficar contrariado, a gente pode questionar, mas depois a gente entende que era necessário. É sempre assim, irmãos. Por mais que pareça loucura o que eu estou te dizendo agora, quando a restauração se der, nós vamos entender 2 coisas. Foi no tempo certo e foi necessário. Tudo que nós vivemos, por mais que pareça loucura agora. Então, queria deixar com os irmãos essa palavra. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.